something happening to me. There's something awakening in my mind. I can't control it. What did you see? There's a crusade coming. Salve, salve, galera nerd! Estamos aqui mais uma vez no Bar dos Nerds para falar sobre um assunto que tem causado muito rebuliço na internet. Muitos fãs estão em polvorosa porque saiu o trailer de Duna, essa obra magnífica, obrigatória da ficção científica. Já dito que era uma obra inadaptável, mas vemos aí que ela está tentando adaptá-la mais uma vez, agora para esse ano de 2020. E para falar sobre essa obra, chamamos um especialista, o cara que conhece a obra de cabo a rabo, desde que foi escrita. E vocês conhecem o nosso amigo de sempre, Mendes. Eu aconselhei. Eu tava ali do lado do Frank Hum, falei, faz assim. Faz assim. É bem esse por aí. personagem não. E aí, Mendes, como é que você tá, cara? Fala aí com a gente. E aí, é um prazer enorme aí voltar aí a juntar aí vocês, Bar dos Nerds, né? Prazer enorme estar aqui, um prazer enorme falar sobre talvez a minha obra de ficção científica preferida e talvez uma das minhas obras de literatura preferida, Duna. E assim, esperançoso, não só esperançoso, assim, eu também estou exaltado e também estou radiante com a possibilidade de mais uma filmagem de Duna e com a escolha do diretor, Denis Villeneuve, na minha opinião, talvez a melhor escolha possível para esse filme, né, dado os visuais e a maneira como ele retrata certos tipos de ficção científica, né, o trabalho dele com Blade Runner é maravilhoso, e principalmente depois de ver o trailer. Aí eu fiquei e falei, meu Deus do céu, esse troço vai ser bom. Do you often dream things that happen just as you dream them? Yes. Mas então, vamos falar um pouquinho, que a gente viu o trailer, a gente ficou empolgado, o elenco tá maravilhoso, cara, que elenco absurdo. Então assim, vai chamar muita atenção, muita gente vai assistir por causa do elenco e vai gostar da história. Mas pra galera que não conhece Duna, pra galera que tá caindo de paraquedas, que viu esse trailer e não tem a menor noção do que é Duna, esse vídeo é especialmente para você. Então eu queria aproveitar que você tá aqui, que viu o trailer, gostou do trailer, veio entender o que é, e pedir para você se inscrever aqui no canal, tá? Clica aqui para se inscrever no canal, para ajudar a gente aí. Nosso amigo Leandro falou que a gente está já chegando a 150, vamos passar muito disso, então se inscreve. Já deixa o seu joinha para curtir o vídeo, porque tem certeza que vai ficar bom. E não deixe de estar presente aqui nos nossos vídeos, os vídeos gravados que saem quarta-feira, e as lives todo sábado, uma live de 1 hora para conversar no bate-papo com você. O Leandro aí que assiste todas as lives sabe muito bem disso. Então vamos lá, vamos falar sobre esse filme, vamos falar agora sobre a obra, A gente viu o trailer, gostou do elenco, mas o que é Duna? Explica agora pro pessoal de onde surgiu Duna, por que tem tanto fã empolgado com isso? A gente pode dizer que Duna é o Senhor dos Anéis da ficção científica. É uma obra escrita em 1969, agora eu estou falando aqui 68, 69. Uma obra escrita no final dos anos 60, por um escritor chamado Frank Herbert. Ele levou bastante tempo para escrever essa obra. E o que destaca essa obra de outras obras de ficção científica na época é que ela traz muitos conceitos que não eram comuns em obras de ficção científica. Então não é só uma história de ficção científica, é uma história que fala sobre religião, é uma história que fala sobre sociologia, é uma história que fala sobre política, é uma história que fala sobre o tempo presente em que a obra foi escrita, é uma história que fala sobre ecologia, que não é um tema, não era um tema corrente na época que o livro foi escrito. E fora o fato de que existe um aprofundamento humano nos personagens, assim, não é a ficção científica em si, ela não é a única coisa importante ali. Você tem toda uma profundidade, uma mitologia, você tem uma mitologia muito profunda, ligada aos personagens. Então, assim, é uma obra que trouxe uma densidade e reuniu elementos para a ficção científica que até então não eram
comuns na ficção científica, ganhou o prêmio Nebula, né, de obras de ficção científica, e a partir daí, assim, aos poucos, assim, fez um tremendo sucesso na época, vendeu muito, e a partir do momento que vendeu muito, né, houve, desde os anos 70, tentativas, né, de adaptar essa obra para o cinema, né? Isso em épocas em que essas tentativas de adaptação da obra eram muito mais difíceis, né? O que é a história de Duna? Duna começa num futuro muito, muito, muito longínquo, no ano 26.400 ou 24.600, depois do nosso ano. Então, assim, é um futuro muito, 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 muito distante, né? E nesse futuro distante, o universo ele é dividido em casas. Então é interessante que nós já temos hoje Game of Thrones para fazer um paralelo. Imagina que Game of Thrones, os 7 reinos lá, sejam um universo inteiro, né? Então você tem as 7 casas, você tem o Trono de Ferro, e quem ocupa o Trono de Ferro é a família Corino. Então a família Corino, a Casa Corino, no caso, ela é a casa que rege o universo inteiro, é a família real do universo. E esse universo, as outras partes do universo são divididas em outras casas, outras famílias, outras dinastias, bem no esquema feudal mesmo. Então, o que acontece? Nessa história de Dune, você tem 3 casas que são as casas principais, são as casas que aparecem na história. A Casa Corino, que é a casa do Imperador, e as 2 outras casas que vão disputar o poder num planeta específico, que é um planeta que não é... Quer dizer, ele é habitado, mas é um planeta que ele não é importante pelas sociedades que existem nele, mas ele é importante pelo que ele tem dentro. Ele tem dentro uma substância que é a substância mais importante do universo. Então, a história ela mistura várias coisas, ela mistura passado com presente. Então, imagina assim, que o universo inteiro... você tem o Oriente Médio do universo, e o Oriente Médio do universo é esse planeta desértico chamado Arrakis, né? O Oriente Médio tem petróleo, né, que é o que faz o planeta inteiro girar, né? E no ano 24.600, o que faz o universo inteiro girar é a especiaria melange. A especiaria melange permite, por exemplo, as viagens espaciais. Então, sem a especiaria melange, você não pode se locomover de um ponto a outro do espaço a grandes distâncias. A especiaria melange também produz, ela estende o seu tempo de vida. Ela te dá, às vezes, poderes de presciência. Você consegue ter poderes de prever coisas a partir da especiaria melange. Então, a especiaria melange ela é usada para os mais variados fins no universo inteiro, e o universo inteiro precisa dessa especiaria melange. Então, assim, a casa que controla a Duna, que é o apelido que esse planeta Arrakis recebe, ela passa a ter um poder de influência muito grande do universo. Então, quem controla o planeta Duna é a casa Harkonnen, que é uma casa, digamos assim, mais vilanesca, militarizada, espartana. E só que o imperador do universo resolve... Existe um regime de troca entre... de tempos em tempos, eles trocam o controle do planeta Arrakis. Então o planeta Arrakis vai passar da mão dos Harkonnen para a mão de uma outra família, que é a família Atreides, que é a família dos... Não, é a família Stark do Dune, né? Os Atreides são os Stark do Dune. Vivem num planeta chamado Caladan, e aí a família Atreides ela vai assumir o controle, né? Eles vão sair de Caladan e vão para esse planeta Arrakis aí. Só que eles estão prevendo que vai acontecer alguma coisa, os Harkonnen não vão aceitar a perda desse controle. Que podem estar caindo numa armadilha ou alguma coisa parecida. Então você tem essa trama que é a grande trama da história, né? A trama entre as famílias. Mas dentro da trama entre as famílias, você também tem uma série de outras subtramas, né? A principal delas é com relação ao personagem Paul Atreides, que ele é o príncipe da família Atreides, ele está sendo preparado para assumir o lugar do rei, que é o Duque Leto. Então, existe essa subtrama, né, que ele vai conhecer os Fremen, vai acontecer outras coisas, e eu não vou falar tudo aqui, porque senão vou começar a dar muito spoiler, né? Estou falando só da premissa inicial da história, né? Então, assim, é uma história, são tramas que envolvem subtramas, que envolvem personagens muito profundos e densos, né? Bem a la Game of Thrones mesmo. E isso aí foi justamente o que tornou essa obra tão cultuada. É uma obra profunda, é uma obra densa, é uma obra que segue por vários caminhos, é uma obra que tem muitos paralelos com a nossa realidade, tem paralelos com questões árabes, inclusive o autor usa muitos termos árabes na história,
né, de rádio, inclusive, que vai ser substituído por Cruzada. Então, assim, a obra ganhou o coração dos fãs, é um Senhor dos Anéis, até é tão profundo quanto o Senhor dos Anéis, é tão profundo quanto Game of Thrones, só que é uma obra que ainda não ganhou uma adaptação fílmica à altura, é uma obra muito difícil de ser adaptada. Muita gente diz que ela é difícil de ser adaptada porque ela extrapola os limites da literatura, né? E outros, existem 1001 razões, né? Eu diria que talvez a razão principal é que não chegou a hora certa de adaptar essa obra. Eu acho que a hora certa de Duna é agora. Tecnologia, tem um diretor certo e as liberdades necessárias hoje no meio cinematográfico para você dividir uma obra em duas. Eu acho que vai dar muito certo essa criação aí. Mas aí, vamos então falar sobre o elenco. O elenco, eu achei o elenco magnífico, né? O elenco que vai atrair muita gente pro filme, como eu já comentei. Então vamos falar sobre quem é quem, a gente já falou sobre a história, para as pessoas entenderem quem são os personagens que estão ali na história, né?